Nessa videoaula falaremos sobre menor complementar e sobre cofator. Então a gente começa falando, definindo o que é o menor complementar. Bem, para isso vamos considerar uma matriz quadrada A de ordem n qualquer. O que a gente vai ter, né? Nós denominamos de menor complementar e a gente representa por D e J, o D maiúsculo, né, acompanhado do I do J, relativo ao elemento A e J da matriz A. Ele nada mais é do que o determinante da matriz de ordem n por 1, obtida quando a gente elimina a linha I e a coluna J da matriz A. Como assim, né? Vamos tentar entender. Se eu quero saber o menor complementar relativo a um determinado elemento de uma matriz, eu vou lá na matriz, aí eu vou apagar, eu vou retirar a linha e a coluna em que aquele elemento está. Na hora que eu apago a linha e a coluna daquele elemento, a gente vai ter uma matriz com uma coluna e uma linha a menos. Logicamente, porque eu retirei uma linha e uma coluna, né? Então, se eu tinha uma matriz inicialmente de ordem n, quando eu apago uma linha e uma coluna, eu vou ter ordem n-1. Essa matriz de ordem n-1 que você obtém quando a gente apaga a linha e a coluna, você vai então calcular o determinante dela. E o determinante dela é o que eu chamo de menor complementar relativo a um determinado elemento da matriz inicial. Bem, eu trago um exemplo para que a gente possa observar como é que é então esse menor complementar. Eu vou trazer aqui uma matriz F. A gente pode perceber que a matriz F ela é quadrada de ordem 3 e eu quero calcular nesse item A o D13. Vamos lembrar que esse D maiúsculo, acompanhado do número da linha e da coluna, ele quer dizer menor complementar. Então, na verdade, o D13 é o menor complementar relativo à linha 1, coluna 3 da matriz F. O que nós vamos fazer, né? Inicialmente, a gente vai pegar a matriz F e como eu quero o menor complementar D13, eu vou apagar, eu vou rabiscar o que você quiser na matriz F, eu vou retirar a linha 1 e vou retirar a coluna 3. Quando a gente retira a linha 1 e a coluna 3, acontece o que eu falei. A gente vai ter uma outra matriz com uma unidade a menos na ordem. Como eu tinha uma matriz F de ordem 3, quando eu apaguei uma linha e uma coluna, agora a gente tem uma matriz e essa matriz ela vai ser de ordem apenas 2. Então o que você vai fazer? O menor complementar D13, ele vai ser o determinante da matriz que sobrou. Como sobrou uma matriz de ordem 2, ele vai ser o determinante da matriz de ordem 2, formado pelos elementos menos 1 e 3, 1 e 1, que foram os elementos que sobraram, né? Nós sabemos disso. Bem, determinante de ordem 2, eu faço produto dos elementos da diagonal principal, então isso seria aí o menos 1 vezes 1, menos o produto dos elementos da diagonal secundária, 3 vezes 1. Nós sabemos que menos 1 vezes 1 dá menos 1, e menos 3 vezes 1 dá menos 3. Menos 1 com menos 3 dá menos 4. Ou seja, o menor complementar D13, ou seja, o menor complementar relativo ao elemento da linha 1, coluna 3 da matriz F, ele vale menos 4. O item B eu quero o menor complementar D22. Então agora a gente quer o menor complementar relativo ao elemento que está na linha 2, coluna 2 da matriz F. Você vai fazer um procedimento parecido. Eu vou pegar a matriz F e eu vou apagar a linha 2 e a coluna 2. Quando eu apagar a linha 2 e a coluna 2, o D22, o menor complementar D22, é o determinante da matriz que sobrou. A matriz que sobrou foi uma matriz de ordem 2, de elementos 1 e 0, 1 e 4. Então, calculo esse determinante. Vamos lá, então. Como se trata de um determinante de ordem 2, produto dos elementos da diagonal principal, 1 vezes 4, menos produto dos elementos da diagonal secundária, 0 vezes 1. 1 vezes 4 dá 4, 0 vezes 1 dá 0, vai ficar então 4 menos 0, que é 4. Portanto, D22 é igual a 4. Esse é o menor complementar relativo ao elemento que está na linha 2, coluna 2 da matriz F. O item C pede o D32. Então o procedimento é o mesmo. Agora eu quero o menor complementar relativo ao elemento que está na linha 3, coluna 2. Então novamente eu vou pegar a matriz F e na matriz F eu retiro a linha 3 e retiro a coluna 2. Vou então calcular o determinante do que sobrou. Sobrou então o 1 e o 0, o menos 1 e o 2.
É um determinante de ordem 2, então a gente faz produto dos elementos da diagonal principal, 1 vezes 2, menos produto dos elementos da diagonal secundária, 0 vezes menos 1. Nós sabemos que 1 vezes 2 dá 2, menos 0 vezes menos 1 dá 0. E como 2 menos 0 dá 2, então o menor complementar de 3, 2 vale 2. Então percebam que é um conceito bem básico, né, para a gente calcular menor complementar relativo a um elemento de determinada matriz. A gente vai apagar a linha e a coluna daquela matriz onde está aquele elemento e calculamos então o determinante da matriz que sobrou. Bem, dando continuidade, eu falo agora sobre cofator. Por quê, né? Para a gente poder falar de cofator, eu tenho que falar de menor complementar. Então, por isso que a gente falou inicialmente de menor complementar e agora eu posso definir o cofator. Para isso, então, eu vou considerar uma matriz M, matriz que você quiser, M, A, a letra que você quiser. Consideremos essa matriz M de ordem genérica N. O que eu denomino de cofator, representado pela letra MJ, ou seja, um cofator relativo a um elemento da linha I da coluna J da matriz M, ele nada mais é do que o produto que você vai obter multiplicando a potência menos 1 elevado a I mais J pelo menor complementar da IJ. Ou seja, para a gente calcular um cofator, eu pego menos 1 elevado a I mais J e multiplico pelo menor complementar relativo àquele elemento. Observemos que o cofator ele também é relativo a um elemento de uma matriz. Então, o cofator relativo a um elemento da matriz, eu pego menos 1 elevado a I mais J multiplicado pelo menor complementar da IJ, que a gente já aprendeu como é que calcula. Bem, vamos ver aqui através de um exemplo como é que se faz o cálculo desse cofator. Para isso, eu vou considerar uma matriz C. Pego aqui uma matriz de ordem 3, mas poderia ser qualquer ordem que você quisesse. E eu quero saber nesse item A o C11. Vamos lembrar que esse C maiúsculo ele não quer dizer elemento da matriz. O elemento da matriz é com letra minúscula. Quando eu utilizo letras maiúsculas, colocando a linha e a coluna do lado, eu quero dizer cofator. Então, na prática, a gente está falando aqui, a gente está querendo calcular o cofator relativo ao elemento da linha 1, coluna 1 da matriz C. O que você vai fazer, né? Está aí, então, a matriz C. Inicialmente, a gente vai, então, começar calculando o cofator. Para eu calcular esse cofator C11, eu vou pegar menos 1 elevado a I mais J. C11 é linha 1, coluna 1. Então, vai ficar menos 1 elevado a 1 mais 1. Multiplicado pelo menor complementar de 11. Beleza, o que eu faço então aqui, né? Para eu calcular o menor complementar de 11, eu vou lá na matriz C e apago a linha 1 e a coluna 1 relativa ao elemento que eu estou calculando. Então vamos ver como é que fica, né? Então o cofator C11 ele vai ser menos 1 elevado a 2, porque 1 mais 1 dá 2, né? Multiplicado pelo menor complementar de 11. Esse menor complementar de 11 é o determinante da matriz que sobrou. A matriz que sobrou, quando eu tirei a linha 1 e a coluna 1, sobrou a matriz de ordem 2 de elementos 2 e 6, 3 e 2. Eu vou então calcular esse determinante. Primeiro eu faço menos 1 ao quadrado dá 1. Calculando o determinante de ordem 2, pego aqui produto dos elementos da diagonal principal, 2 vezes 2, menos produto dos elementos da diagonal secundária, 6 vezes 3. Esse 1 multiplicando a gente coloca se quiser, quem quiser apagar pode apagar. Fazendo o produto entre parênteses, 2 vezes 2 dá 4, menos 3 vezes 6, 18. 4 menos 18 dá menos 14. Então vai ficar 1 multiplicado por menos 14, que dá menos 14. Então nós temos que o cofator relativo ao elemento da linha 1, coluna 1, da matriz C, ele vale menos 14. O item B ele vai pedir o cofator C23. Ou seja, é o cofator relativo ao elemento da linha 2, coluna 3. Então, bora ver como é que fica isso aqui. Está aí, então, a nossa matriz C, que a gente vai considerar. Esse cofator C23, ele vai ser menos 1 elevado a 2 mais 3, porque você pega menos 1 e eleva a linha mais coluna, linha 2, coluna 3, né? Então, menos 1 elevado a 2 mais 3, multiplicado pelo menor complementar relativo a esse elemento. Ou seja, multiplicado pelo menor complementar D23. Bem, menos 1 elevado a 2 mais 3 é menos 1 elevado a 5, nós sabemos.
Esse menor complementar D2, 3, eu vou apagar a linha 2 e vou apagar a coluna 3. Quando eu apago a linha 2 e a coluna 3, vai sobrar então o determinante de ordem 2, de elementos menos 1 e 4, 0 e 3. Vamos então resolver. Primeiro, menos 1 elevado a 5 dá menos 1. Eu pego no determinante o produto dos elementos da diagonal principal, então menos 1 vezes 3, menos o produto dos elementos da diagonal secundária, então 4 vezes 0. Bora então resolver esses produtos. Repete o menos 1 vezes. Menos 1 vezes 3 dá menos 3, menos 4 vezes 0 dá 0. Menos 3 menos 0 dá menos 3. Então vai ficar menos 1 vezes menos 3, que é 3 positivo. Então o cofator relativo ao elemento que está na segunda linha e terceira coluna da matriz C, ele vale 3. Com isso eu finalizo essa videoaula, onde nós falamos sobre menor complementar e sobre cofator.